Muito bem, bem-vindos a mais um vídeo desse canal que procura contribuir com todo mundo que deseja informações sobre psicologia, filosofia, artes e tudo que possa trazer mais conteúdo para o nosso autoconhecimento. Estou aqui com a professora Maíra Bonafé, que vai compartilhar com a gente informações relacionadas à arte terapia em grupos e família. Tudo bem, Maíra? Tudo ótimo. É um prazer poder estar aqui. Se apresente, por favor, daí a gente começa a nossa conversa. Bom, meu percurso inicial foi na psicologia. Então eu fiz a graduação em psicologia. Enquanto eu estava na graduação, eu acabei fazendo estágio num centro de convivência, onde eu pude acompanhar uma oficina de pintura, e isso despertou meu interesse pela arte terapia. Então, quando eu finalizei a graduação, eu entrei no mestrado e entrei em curso de especialização, e aí no doutorado eu já pude conciliar essas duas coisas. Então fiz uma pesquisa de arte terapia com famílias. E ao terminar o doutorado eu já ingressei como professora da Universidade Estadual de Londrina, e desde então a gente tem feito atividades lá de atendimento a casais e famílias, onde a gente usa desses recursos da arte terapia, além da participação em alguns cursos de especialização de arte terapia. Então estar em contato com arte terapeutas em formação tem sido um pouco esse meu percurso. Há quanto tempo você está nessa jornada? Olha, eu finalizei a graduação em 2002 e fiz a especialização, e aí já ingressei como professora de curso de especialização já em 2005. Sempre nessas temáticas de grupos e famílias. E por que e quando é indicado trabalhar em grupo? É interessante a gente pensar o quanto que às vezes o grupo não é visto como um tipo de intervenção de primeira escolha para algumas pessoas, que acabam priorizando uma solicitação de um atendimento mais individual. Mas a gente entende, assim, quem trabalha com grupo, que tem situações, né, tem questões, tem aspectos que só são trabalhados num contexto grupal. Então, por exemplo, se a pessoa traz uma queixa de problemas no campo do relacionamento interpessoal, não faz tanto sentido fazer uma intervenção só individual. Né? Então, o grupo já favorece que ele pense, né, por um lado, que ele evidencie o que são esses problemas interpessoais, porque você vai estar num contexto onde outras pessoas estarão também, e aí, a partir disso, você tem ferramentas para trabalhar mais essas questões. Esses pontos talvez poderiam ficar mais ocultos num trabalho individual, e quando estão num contexto de grupo, eles tendem a se apresentar com mais facilidade, é isso? Com mais facilidade. Então, né, no caso, assim, por exemplo, das pessoas tímidas, ou das pessoas... então, assim, por que será que eu não consigo me colocar? Em que momentos que eu fico mais fechado? Isso vai aparecer ali no grupo. Ou, né, aquele outro que fala... né, as pessoas não entendem o que eu digo e as pessoas não me entendem. Então, ali no grupo, a gente vai ver como a pessoa se comunica em loco, né? Se é um problema dos outros não conseguirem entender, ou se de fato às vezes ele já tem uma questão para ser dita, com a vantagem de que não está só o terapeuta como responsável por dar um feedback para a pessoa, por dar um retorno. Né? Então não é só o terapeuta dizendo, de fato eu vejo um problema aqui. As outras pessoas vão poder comunicar, olha, não estou entendendo o que você está dizendo. Então a responsabilidade não fica só no terapeuta. É interessante isso. Sim. E daí qual que é o papel então desse personagem lá no meio dessa história toda, né? Porque ele ao mesmo tempo é um regente
de uma orquestra que às vezes ele nunca fez a regência, né? Ele sabe às vezes como lidar com o violino, sabe como lidar com a viola ou com o cello, mas ali aparece toda uma história nova, né? Então, como que é o trabalho desse profissional quando em grupo? Então, alguns teóricos, eles até nomeiam esse papel como de um facilitador, outros falam de um coordenador. Acho que até o nome, o jeito de intitular já diz um pouco do próprio papel, né? Então, dependendo do referencial teórico que o profissional trabalha, ele vai se ver mais numa função ou em outra função. Então, o grupo analista, ele vai analisar o grupo. Então, acho que esse próprio jeito de intitular essa função desse profissional já diz um pouco do que ele vai fazer ali. Eu entendo, assim, que é uma pessoa que vai ajudar com que os instrumentos, né, um não fique em cima do outro, que eu consiga ouvir todos e que haja, de repente, né, ali alguma música, né, saia uma música e não um conjunto de sons que, né, então entendo que o coordenador, ele acaba tendo uma função nesse sentido de poder ajudar que as pessoas se escutem, que as pessoas tenham um momento para cada um falar, se expor, caso desejem, né, caso a pessoa deseje de fato se expor, mas não, a responsabilidade não é só dele, né? Então a gente tem essa coisa de que está todo mundo ali participando, então não é só ele quem tem que dar um retorno, né? Então a gente tem essa diferença de um atendimento individual. Sim. Enquanto você falava, eu pensava no fator surpresa, né? Quando num contato individual, né, de um atendimento, já existe, porque afinal de contas são duas almas ali, das duas vem uma terceira coisa que já é mágico, né? É a própria criação dali da coisa, que ali no meio tem muita coisa, né? E em grupo isso se potencializa, né? Então, qual que é afinal de contas, são vários indivíduos em soma, né, e multiplicação ali de tudo, tanto do que é tido como positivo ou tido como negativo, vamos dizer assim, né? Qual que é a definição, então, de grupo? O que é um grupo? E como essa soma permite que, né, através dessa relação, que esses conteúdos venham mais à tona, os conteúdos, no caso, psíquicos, né? Como definir grupo, né? E aí, de novo, eu, até pelo meu percurso, eu acabo recorrendo à literatura, né? Assim, alguns autores vão dizendo do grupo como, de fato, algo que transcende os seus membros. Então, você tem algo que faz uma outra cara. Por quê? Porque eles partilham de alguma coisa. Então, não é uma mera aglomeração, né? São pessoas que, de fato, estão partilhando algo. A família, por exemplo, é um grupo. Ela tem uma história, ela tem um percurso, ela tem um jeito de ser, de funcionar. Então, a gente tem, né, o grupo no trabalho, a gente pode ter o grupo na escola. Então, a gente vai participando de vários tipos de grupo. E aí, no grupo terapêutico, a gente, né, tem essa missão. Ele se reúne para pensar questões, né, psíquicas, para ajudar né, no trabalho ali do sofrimento psíquico. Então, ele daí já tem uma finalidade específica para trabalhar essas questões. E então conceituar grupo, acho que vai um pouco por esse caminho, né? Esse conjunto de pessoas que partilham de algo, né, em comum, que os transforma, né, faz com que eles sejam mais do que só as pessoas que estão por ali.
que era a outra pergunta mesmo? Como essas questões podem emergir? Potencializadas pelo grupo, como que isso pode vir? Ao se propor estar em grupo, a gente vai se relacionando, né? E de alguma maneira as nossas questões vão aparecendo. Os nossos medos, as nossas histórias, as nossas dificuldades. Então, mesmo que seja um grupo prioritariamente verbal, isso já vai, né, esse meu jeito de ser e quem eu sou depende, né, do que me ocorreu, né, de que família, de que histórico, qual que é o meu passado. Então, isso vai aparecendo e aí, se a gente vai pensar em arte-terapia, a gente tem esses nossos recursos que favorecem que algumas questões sejam evidenciadas. Então, às vezes, né, eu digo, não quero falar sobre isso. Mas, na medida em que a gente faz uma proposta, às vezes isso que eu não quero falar aparece. Né? Então, eu entendo que é um recurso que nos ajuda bastante como terapeutas e que também, dependendo do tipo de grupo que a gente está, se a gente está num grupo intergeracional, com pessoas de diferentes idades, você tem algo que ajuda todo mundo a se comunicar. Porque uma criança tem uma facilidade maior para desenhar, um adulto às vezes faz mais uso da fala, e ali você tem um recurso que dá um lugar para todo mundo, né, e ajuda que essas questões apareçam e tenham uma concretude. Na medida que tem essa concretude, a gente consegue, né, ir pensando no que está ali exposto, né, e não só falado, eu não disse isso. Bom, tá aqui, né? Tá aqui exposto. É claro como uma foto ali, só que feita pelo próprio participante, né? E mesmo que a gente, não quero falar sobre isso, mas tá você vai lá. levar a imagem com você, né? Nem que seja na sua cabeça. Não, vou deixar isso aqui pra você, mas na cabeça e a a pessoa imagem leva. vale mais que 1000 palavras, né? Ou mais. Eu acredito no potencial, assim, da imagem. Aí tem o grupo escolhido, né, por simpatia, no sentido de coisas que sintonizam o grupo, e tem aquele também, no caso da família, que já é um outro drama, né? Qual que é a diferença de trabalhar com um grupo montado, né, seja como for, e um grupo familiar? O que caracteriza, além do sangue, né, a diferença do trabalho de um e de outro? Bom, o grupo montado, né, esse grupo que a gente vai compor, ele passa a existir, né, a partir dessa composição. Então, vamos começar um curso, né? Então, o grupo ele começa a partir do início do curso. Vamos montar um grupo terapêutico, ele começa a partir do início dos encontros, ou às vezes ele é um grupo aberto que está acontecendo, as pessoas entram e saem, mas ele se inicia a partir pelo menos do seu início. A família, ela é um grupo que existe antes da nossa chegada. Né? Então a gente chega e entra num grupo que já existe, e a gente não entra isento, né? A gente já entra no próprio ato de nos dar um nome, as expectativas, às vezes a gente vê hoje em dia muitas roupinhas, né, as roupinhas que já tem um recado, e aí assim, ela já tá dando uma missão ali pra criança, né, que pode ser que ela pactue, que ela fala, sigo nessa missão, pode ser que ela diga, não quero bem isso pra mim. Então a família, ela já nos reveste de inúmeras expectativas, né? Então a gente já chega num grupo formado e num grupo que já nos dá muitas vezes alguns papéis. Num outro grupo, a gente chega com esse histórico e a partir desse histórico a gente se insere. E às vezes a gente se insere de forma muito parecida com a maneira como a gente está inserido na família, né? Então, se a gente vai pensar, por exemplo, nessa coisa dos irmãos, da ordem de nascimento dos irmãos, né? Eu sou o primogênito, eu sou o caçula, eu sou o do meio. Às vezes, eu já me coloco neste lugar nos outros grupos, seja
em sala de aula, seja, né, num grupo terapêutico. Então isso ajuda a determinar, né, quem eu sou e aí como eu vou me colocar nas outras situações. Então a família é esse grupo que existe antes da gente, né, vai existir depois da gente, e, né, se a gente pensar a família de uma maneira mais ampla, e os outros grupos não. Não necessariamente, né? Sim. Você falou do nome, né? E o nome realmente tem uma força, né? Eu já ouvi falar assim que pelo Alejandro Jodorowsky, que o nome é o mantra que a gente carrega de antes de nascer até depois também, né? E a partir do que fez com que esse nome fosse dado, a gente, consciente ou inconsciente, acaba levando esse papel, né? Por exemplo, se a criança foi batizada com o nome de uma ex-namorada do pai, ou se, por exemplo, quem deu o nome da criança foi a irmã mais velha, né? No caso, já estava... E que isso acaba influenciando também no toda a dinâmica familiar, né? Sim, traz muitas influências. Um outro exemplo, aquele que recebeu o nome do pai e acaba exercendo essa função dentro da família de ser um segundo pai. Então, o nome de um irmão morto, ou de um tio morto, né? O irmão do pai ou da mãe que morreu. Então você já leva o nome daquele que não sobreviveu o tanto que deveria ter, né? Que não viveu aquilo tudo que deveria ter vivido. Sim. Né? Então, assim, os nomes às vezes já, né? Eles propiciam o estabelecimento de um tipo de relação da família com a gente. Às vezes a gente dá um jeito de lidar com isso. E aí tem os nossos apelidos, né, também. Às vezes a gente vai encontrando outras vias de ser nomeado. Mas sim, ele já tem um peso, já tem um lugar. Então, o que é para uma mãe se relacionar com uma filha que tem o nome da ex do pai, né? Enfim, por que será que ela deixou que a filha fosse nomeada com o nome da ex do pai? Então isso já diz da dinâmica conjugal e aí já reverbera em como, né, os familiares vão se relacionar. Sim. E no caso da arte terapia, né? Com ilustrações, o que pode ser feito tanto no campo familiar como não familiar como práticas mesmo, exercícios, etc., para se aprofundar nessas dinâmicas, né, individuais, né, pessoais. Eu entendo que na arte terapia, se a gente está numa arte terapia em grupo, né, com um grupo, eu acho que a gente pode usar tanto de atividades individuais que depois vão ser compartilhadas com as pessoas. E aí isso tem uma função, apesar de ser uma coisa mais individual, eu consigo ver as soluções que as pessoas deram nas suas produções e que eu não imaginaria, então isso é interessante também. Mas eu também consigo fazer uso de atividades grupais, que daí eu não estou tão preocupado com conteúdos daquela pessoa, né, no que ela produz, nos símbolos seus, né, mas eu posso ver como a relação se dá ali no próprio encontro. Então eu gosto bastante daquele jogo do rabisco coletivo, né, ou do autorretrato com a interferência das várias pessoas. Então eu começo e o outro continua, e aí eu tenho que lidar com essa interferência que as pessoas fizeram na imagem que eu tenho de mim mesma. Então acho que são saídas interessantes. Além disso, né, se a gente vai pensar em família, a gente tem atividades que podem ser feitas individualmente, mas que remetem à temática familiar. Então, por exemplo, a gente tem um termo mais técnico, que é o genograma, mas que no fundo ele é uma árvore genealógica da família. Então, como que os meus antepassados estão vinculados? Que histórias permeiam essa família? Ao fazer o genograma, né, que a gente diz, a gente vai ilustrando as relações. Então é uma família que é permeada por casamentos cedo, né, com as pessoas bem jovens,
ou ele é permeado por separações, por lutos, né, perdas gestacionais, né, então a gente já consegue entender um pouco o que foi acontecendo. Isso eu posso fazer individualmente, mas também posso, né, fazendo um atendimento familiar. E no caso isso pode se expressar claramente pelo próprio desenho, né? Por exemplo, um rompimento pode estar em uma não ligação, né, de um risco entre pai e mãe, né? Tem outros exemplos de algo que possa acontecer ali, que pode acontecer nessa parte expressiva que corresponde a algo dessa linha que você está falando? Quando eu falo do genograma, algumas pessoas falam de programas de computador que fazem o genograma. E até por estar na arte-terapia, né, eu gosto que a pessoa faça, porque quando ela faz, tem os erros, de fato, né, tem os borrões, tem os esquecimentos. Então, ele nos dá uma imagem onde a gente consegue saber um pouco mais, né, ali, que área que está esquisita, né? Então, ao visualizar, a gente já consegue ver, né, essas separações. A gente fala, um corte pode ser a separação. Tem gente que coloca legenda, então uso de drogas, transtornos mentais. Então a gente, ao olhar, a gente já tem um mapa que já diz um pouco dessas relações. Então acho que a arte-terapia, por deixar um pouco mais livre, né, essa atividade nos dá mais informações e fica mais, por um lado lúdico ao fazer, por outro lado ilustrativo desses lapsos que a gente não teria num programa. Né? Num programa a gente teria a não informação, mas esse lapso... Ou que às vezes não ficaria tão claro pelo meio verbal, né? Sim, a gente não diria... Ou passaria batido, né? Teria que ser revisitado várias vezes pela fala e ali fica impresso, né? Gostaria que você falasse também dos papéis, né? Que são apresentados durante os processos de grupo. E o que são esses processos de grupo? O que é um processo de grupo dentro de um trabalho continuado? Se a gente vai pensar no atendimento em grupo, né, essa história assim, que a gente vem de uma família, a gente já tem um lugar na família e a gente entra nesse grupo, a gente vai muitas vezes já desempenhar um papel, assim, né? No grupo, assim, a gente tem múltiplos papéis que podem ser desempenhados, seja daquele que é o porta-voz, né, que quando tem que dizer alguma coisa é sempre aquela pessoa, seja aquele que a gente fala do bode expiatório, né, quando a gente está falando da família, a gente às vezes fala assim do paciente identificado. Então aquele é o problema da família, quando a gente vai ver a família toda poderia ser beneficiada de uma terapia. A gente tem aquele que assim sempre vai perturbar um pouco o grupo, ou então aquele que sempre vai falar, nossa, mas isso não pode. Então no grupo assim a gente tem diversos papéis, o líder, né, o próprio líder. Então a gente tem diversos papéis que podem ser desempenhados no atendimento de grupo. E eu entendo assim, né, pensando nessa coisa da dinâmica, que quanto mais as pessoas podem experimentar diferentes papéis, melhor, né? Mais legal para todo mundo. Seja, né, que nem a gente fala na família, o filho certinho, o filho que não é tão certinho. Se a gente vai pensar que todos nós temos aspectos bons e ruins dentro da gente, né? Ninguém é certinho o tempo todo, ninguém é mal o tempo todo. Então, quanto mais a gente pode deixar tudo isso circular, melhor do que quando há uma cristalização de lugares, seja no grupo, seja na família. Me vem uma imagem alquímica mesmo de uma poção sendo preparada, né? Que cada elemento que está ali tem a sua função, né? Então não que não que esse que vem para
para atrapalhar, vamos dizer, né, para desorientar ou para trazer conflitos, seja de fato negativo, tido como negativo, né, ou ruim, ele está querendo, ele cumpre uma função, né, ele tem um papel dentro do equilíbrio desse corpo todo, não é verdade? Como uma célula que vem dizer algo sobre aquele corpo, não é isso? Sim, e que isso pode dizer respeito a ele próprio, quem ele é, as suas questões, porque que às vezes no grupo eles colocam funções parecidas, mas também tem a ver com o próprio grupo, né? Então, voltando nessa ideia da dinâmica, né? Esses papéis têm a ver também com o que o grupo permite, né, que aconteça ali no grupo, né, ali no encontro, enfim. Então tem essa receita, assim, eu acho que eu vou tirar esse ingrediente, mas enfim, acho que se eu tirar essa pessoa, isso vai sumir, não necessariamente. Isso pode ser deslocado por uma outra pessoa ali. Então é pensar né, esse jogo de papéis ali. Maíra, professora, faça aí seu convite à arte-terapia e ao trabalho em grupo e ao trabalho familiar, trabalho em casais, como você achar melhor, porque às vezes, né, num geral, pode existir algum tipo de preconceito, né, como você começou dizendo, né, um interesse mais específico pelo atendimento particular, né? Faça então abra a consciência, né, nossa, de quem está interessado nesse tema para esse universo que é tão importante quanto, né, o atendimento individual. Eu pessoalmente, assim, me encanta muito o grupo e a arte-terapia com grupos, com casais e famílias, né? Entendendo que família, casal e família são grupos também. E eu acho legal, assim, que o próprio profissional possa se abrir para experimentar isso, não como algo menos, eu vou atender mais gente em 1h30, né? É um jeito econômico, tem alguns autores, né, falam, é um jeito econômico de atender várias pessoas ao mesmo tempo, mas tem um potencial, tem coisas que a gente não alcança de outro jeito, especialmente na arte-terapia, que é assim, o jeito que uma pessoa usa um material, que outra pessoa usa um material, a gente consegue ver tantas saídas diferentes. E a analogia disso para saídas que a gente pode achar para nossa própria vida, que eu entendo que é um convite mesmo muito interessante, aos profissionais fazerem, né, poderem propor isso nas suas práticas, seja em instituições, seja no próprio consultório, ateliê, né, espaços terapêuticos em geral. E para as pessoas, não é ter menos tempo para você, eu vou ter que dividir o meu tempo. Tem algo que eu só aprendo estando em grupo. Né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito interessante, né, pertinente, e que para alguns casos é a grande indicação. Pegando esse gancho, né, eu queria te perguntar o porquê essa ferramenta, né, de trabalho em grupo não é tão popular no sentido dos profissionais mesmo, né? Por que você acha que distancia um psicólogo, por exemplo, né, ou um terapeuta, seja ele qual for, de trabalhar em grupo? Eu acho que, por um lado, tem o aspecto da formação, né? Eu não aprendi, né? Então, nossa, como é que faz? Tem um lado que às vezes eu acho que pode ser até um preconceito, certas coisas é só num atendimento individual. É só o atendimento individual que é profundo, por exemplo. O atendimento em grupo ele pode ser bem profundo, e ao mesmo tempo ele é complexo, né? Assim, ele nos tira, nos tira mais fácil, assim, da nossa zona de conforto. No caso do terapeuta, você disse. A gente como coordenador, né, tem múltiplos olhares ali, várias pessoas,
várias histórias e é diferente de um atendimento individual. Então tem uma complexidade maior para o coordenador. Então acho que essa soma, né, de aspectos faz com que nem todo mundo se aventure nesse campo. É uma mistura muito sutil, né, do ser humano, que é essa maravilha, né, cheia de mistérios, e que dentro de um rumo da própria vida de autorrealização, né, de autoconhecimento, autorrealização no final das contas, né, e que é feito em grupo, né, é feito individualmente e em grupo. Essa para mim também é a visão do símbolo da cruz, quando ela tem uma reta vertical, né, como indivíduo, e ela em grupo também no horizontal, né? Então a gente carrega a nossa própria, mas também tem nossos irmãos para nos apoiar. Sim. Eu agradeço por apoiar com mais essas informações que a gente compartilhou, e faço o convite aí também do seu livro, das suas pesquisas, para quem quiser ver mais conteúdos e informações vindas do seu canal. Então tem, né, de fato um livro assim que chama Arte Terapia e Psicanálise, que eu faço um pouquinho esse apanhado geral do que é arte terapia, histórico, ética. Eu gosto muito de usar histórias no contexto arte terapêutico, falo um pouco disso, dos materiais, conto alguns casos. E tem um de arte terapia com grupos que eu organizei com a Tatiana Feck, o Gonçalves, que daí ele já conta experiências de outras colegas, a Nana, a Milena, a Érica, a Maílde. Então, assim, tem outras colegas que também relatam suas experiências de arte terapia com grupos. Legal. E referências bibliográficas para esses temas que a gente abordou rapidamente hoje, você tem alguns para indicar? Olha, no campo da arte terapia com grupos, eu gosto muito do livro Exercício de Arte para Grupos, da Marianne Liebman, que ela é da Sumos. Então é específico de arte terapia. Para quem trabalha com grupos em geral, psicoterapia de grupo, tem aquele livro Psicoterapia de Grupo do Yalom. Tem o Fundamentos Básicos das Grupoterapias. Então eles são livros mais didáticos, né, para pessoas que querem entender um pouquinho como trabalhar terapeuticamente com grupos. E no campo de arte terapia com famílias existe um da Shirley Riley, que se chama Arte Terapia com Famílias, além do meu próprio que eu falei, da arte terapia e psicanálise. Lá eu conto bastante coisa de atendimento com famílias. Massa. Muito grato. Eu que agradeço por aceitar e participar desse canal aqui, humilde e tranquilinho para compartilhar exatamente tudo que a gente está falando e muito mais. Eu que agradeço. Valeu, professora. Imagina. A gente se vê mais nos próximos infinitos vídeos e tamo junto. Até logo.